Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre posição relativa entre retas, os ângulos que são formados a partir das posições entre elas e vamos falar um tiquinho de semelhança de triângulos, que são assuntos muito importantes da geometria básica. Bom, vamos começar falando sobre as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se encontram em um único ponto. Então, eu tenho aqui a reta R, a reta S, que se encontram nesse ponto aqui, que eu posso chamar de ponto P, ou qualquer outra letra que eu quisesse. Muito bem, quando a gente tem retas concorrentes, aqui vão ter formação de 4 ângulos. Esse primeiro com esse outro, eu posso dizer que são ângulos opostos pelo vértice. E os ângulos que são opostos pelo vértice, que é esse pontinho, eles sempre têm a mesma medida. Em geometria, a gente fala que ter a mesma medida significa que eles são congruentes. Então, esses ângulos são congruentes, têm a mesma medida. Da mesma maneira que esse aqui é oposto pelo vértice com esse. Então, eles também vão ter a mesma medida. Bem, nós já estudamos ângulos e sabemos o quê? Que quando eu pego o ângulo alfa mais o ângulo beta, eles vão ser ângulos suplementares, porque eles formam meia-lua. E a soma e dois ângulos suplementares somam 180 graus. Bom, isso é importante para a gente entender os ângulos formados pelas retas paralelas. Então, vamos pegar um exemplo disso aqui. Se eu tenho uma situação assim, ó, tenho duas retas concorrentes. Se eu sei que esse ângulo aqui mede, por exemplo, 30 graus, de cara eu sei que o oposto pelo vértice do que com ele também mede 30. E esse outro ângulo aqui, que é o suplementar, se eu não souber a medida dele, por exemplo, eu chamar de x, se eu somar os dois ângulos que formam meia-lua, 30 graus mais x, eu tenho que ter 180 graus. Logo, esse ângulo vai medir 150 graus, porque é 180 menos o 30 que eu passo para lá. Muito bem. Disso daqui, eu passo para as retas paralelas. Olha só, as retas concorrentes encontram um único ponto, enquanto as retas paralelas, elas não se encontram em ponto nenhum. Então, eu até uso a simbologia R paralela a S, para significar que essas duas retas são paralelas. Se eu pego essas duas paralelas e corto elas como outra reta, eu chamo de reta transversal, por exemplo, reta T. E eu observo que aqui vão ser formados 8 ângulos. Então, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas esse ângulo é oposto pelo vértice com esse, então eles têm a mesma medida. Esse ângulo ocupa a mesma posição que esse na outra paralela, na reta S, que é paralela a R. Portanto, eles são chamados de correspondentes e têm a mesma medida, assim como esse aqui. Bom, aqui a gente já pode ver que dentro das paralelas, o que está dentro a gente chama de internos. Então, esses ângulos que estão dentro das paralelas, eu chamo eles de alternos, porque eles estão alternando internamente. Então, são os alternos internos que também têm a mesma medida. Da mesma maneira, se eu pegar esse ângulo com esse aqui, esse ângulo tem a mesma medida que esse, opostos pelo vértice. Esse ângulo é alterno interno com esse daqui. Essa história de alternos internos é muito importante daí para frente, que a gente vai usar em semelhança de triângulos. Então, ele também é o ângulo beta. E esse aqui também é chamado de beta. Então, eu posso falar assim, ó, esse beta com esse aqui ocupa a mesma posição, são correspondentes. Os que estão aqui dentro das paralelas e estão alternando são alternos internos, como os alfa aqui, possuem a mesma medida ou são congruentes.
Os de fora das paralelas são alternos externos, esse com esse e esse com esse. Também possuem a mesma medida. Bom, os que estão alternando são chamados de alternos. Os que estão do mesmo lado são chamados de colaterais. Col é mesmo, laterais de lado. E se a gente pega um alfa mais um beta, sempre a gente vai obter 180 graus, porque eles são suplementares. Então, a partir disso daqui, um monte de exercício pode ser realizado. Como exemplo, eu vou pegar um exercício mais bem elaborado para vocês poderem estar vendo. Bom, se eu sei aqui, ó, o problema está me contando que a reta R é paralela à reta S. Está me contando por essa simbologia que a gente já viu que significa ser paralelo. E eu quero saber o valor de alfa. Aí todo mundo fala assim, uai, mas surgiu uma coisa aqui no meio que ali não existia. Então, o que eu vou fazer para eu conseguir resolver essa questão e descobrir o valor de alfa? Pessoal, toda vez que tiver um vértice ali no meio, eu falo vértice porque está unindo duas retas, um ou mais, podem ter vários, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma nova paralela às retas que já existem. Então, eu pego aqui, ó, vou traçar uma nova paralela. Essa reta aqui eu posso chamar de qualquer nome que eu quiser. Por exemplo, reta T. Bom, para mim resolver a questão, eu vou analisar, de acordo com o que a gente viu aqui, de duas em duas retas paralelas apenas. Essa aqui de cima eu posso prolongar, ó, né? Porque uma reta, ela não tem fim, ela vai para um lado e para o outro infinitamente. Muito bem, se eu tenho essas duas paralelas, esse ângulo aqui está interno. Se eu olhar só esse ângulo aqui de cima, como a gente viu ali, ó, é como se fosse esse beta com esse daqui, ou esse alfa com esse. Então, eles são alternos internos, e os alternos têm a mesma medida. Logo, essa parte aqui de cima mede 30 graus. Bom, se aqui mede 30 e o ângulo todo mede 110, como que eu descubro a parte de baixo? 110 menos 30, que é 80 graus. Muito bem. Agora eu ainda tenho que descobrir o valor de alfa. Então, eu vou olhar a paralela T com relação à paralela S. Esses dois ângulos aqui, eles são internos, mas estão do mesmo lado, tá vendo? Não tem um aqui e o outro aqui, então eles são colaterais. E como a gente já viu, a soma dos colaterais tem que dar 180. Então, eu pego 80 mais alfa, isso tem que dar 180. Quer dizer que alfa é 180 menos 80, o valor de alfa vai ser 100 graus. Muito bem. A partir desse teorema aqui das retas paralelas e esses ângulos, nós vamos falar sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Bom, aqui eu tenho um triângulo ABC. Esse triângulo possui três ângulos internos. Eu vou chamar de alfa, beta e teta. O que eu vou fazer? Nesse ponto, nesse vértice A aqui, eu vou traçar uma paralela à reta BC, que já está aqui embaixo. Então, tracei uma paralela a BC. O que eu vou analisar aqui, ó? Se eu olhar essa reta aqui como uma transversal a essas duas paralelas, o que eu tenho? Esse ângulo aqui com esse outro ângulo aqui em cima, eles são alternos internos. Então, se aqui é teta, aqui também vai ser teta. Com o mesmo raciocínio aqui, ó, olhando para essa transversal AB. Se eu olho para esse ângulo beta e esse ângulo cá de cima, o que eu chego à conclusão? Que eles são alternos internos. Estão dentro das paralelas e estão alternando. Então, esse ângulo também é beta. Olha que demonstração linda. Acabamos de ver que como a gente tem a meia-lua aqui, a soma desses ângulos,
alfa mais beta mais teta tem que ser 180 graus. Por isso que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma situação assim, ó, eu tenho um triângulo onde eu tenho esses ângulos x, 2x e 3x. Eu quero saber quanto que vale x. O que eu vou fazer? Agora que a gente já conhece aquele teorema, a gente pode afirmar que se a gente somar os três ângulos, x mais 2x mais 3x, a gente tem 180 graus. Então, somando aqui 6x é 180. X, 180 dividido por 6, que significa que x vai medir 30 graus. Com isso aqui eu poderia até falar quanto que mede cada ângulo desse triângulo. Não posso? X é 30, 2x vai ser 60 e 3x 90. Muito bem. Com isso daqui, a gente vai chegar no ponto de grande interesse da geometria, que é a semelhança de triângulos. Bom, o que tem? Nós já falamos sobre congruência de triângulos. Quando os triângulos são congruentes, eles são idênticos. Então, eles têm os ângulos iguais e os lados iguais. Quando a gente fala em semelhança, a gente pensa em uma foto. Por exemplo, se você pega uma foto do seu namorado ou de sua namorada e quer que ela não mude a configuração, a pessoa não fique esticada, o que a gente faz? A gente amplia, dá um zoom ou reduz. Essa mesma ideia aqui. A semelhança de triângulos está relacionada a uma ampliação de um triângulo ou uma redução, tá? Então, como que isso vai acontecer? Para dois triângulos serem semelhantes, eles têm que ter os ângulos congruentes e os lados homólogos proporcionais. O que são lados homólogos? São os lados que estão opostos aos ângulos que têm a mesma medida. Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, esse triângulo, vamos falar que aqui é alfa, aqui é alfa, aqui é beta, aqui é beta. Pensa comigo uma coisa. Se a gente acabou de descobrir que a soma dos ângulos de qualquer triângulo é 180 graus, então, independente dele ser pequeno ou grande, a soma dos ângulos vai sempre ser 180. Então, gente, se aqui eu tenho alfa e beta, aqui eu tenho alfa e beta, todo mundo concorda que vai faltar a mesma medida para dar 180 nos dois? É uma coisa clara, não é? Bom, se falta a mesma medida, o que eu chamar esse ângulo aqui, eu tenho que chamar o ângulo de lá, que é o caso mais importante que existe na semelhança de triângulos, que basta que eles tenham ângulo e ângulo. Se eles tiverem dois ângulos congruentes, eu posso afirmar que eles são semelhantes. Então, sendo semelhantes, os lados vão serem proporcionais. Então, como assim? Bom, a gente acabou de dizer que se tem dois ângulos congruentes, o terceiro também é. Então, se eu chamo aqui de teta, aqui também tem que ser teta. Tá, e como isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é de extrema importância na hora de resolver exercícios. Aqui a gente tem uma ampliação em que os ângulos estão todos na ordem certa. Eu vou dar um exemplo que vocês vão ver que essa ordem pode variar. Nesse caso aqui, como em todos, na hora de escrever os lados homólogos, a proporção dos lados homólogos, o que a gente vai fazer? A gente vai sempre olhar assim, ó. Quem está oposto, eu escolho um ângulo qualquer, vou escolher o alfa. Quem está oposto a alfa no primeiro? Eu venho aqui, olho, azinho. Na mesma razão, tem que estar o lado oposto ao mesmo ângulo do primeiro no segundo, que é o Dzinho. Isso são lados homólogos, como eu tinha dito, são aqueles opostos a ângulos iguais. Assim como proporção, a gente lembra que é igualdade de razões. Então, vamos lá.
Quem está oposto ao ângulo beta no primeiro? B. Está para oposto ao ângulo beta no segundo? E. Assim como, quem que está oposto ao ângulo θ no primeiro? C. Está para quem está oposto ao ângulo θ no segundo, que é F. Isso aqui, eu ainda posso dizer o seguinte, que isso daqui também é proporcional aos perímetros. Então, também está para A mais B mais C sobre a soma dos de baixo. D mais E mais F. Assim como, isso aqui também é a razão das alturas entre esses triângulos. Se eu pegar essa altura, a altura sempre forma 90 graus. Então, Hzinho, e vou chamar aqui como o triângulo é maior de Hzão. Então, assim como Hzinho está para Hzão. Isso tudo me dá uma constante de proporcionalidade. O que significa? Que qualquer dessas razões tem que ser igual à constante de proporcionalidade. Vamos ver um exemplo sobre isso. Como é que é isso na prática? Olha só, vamos imaginar esse triângulo aqui. Eu quero descobrir o valor de x. Aí é que vem aquela história. Eu tenho que examinar os ângulos desses triângulos que estão aqui. Primeiro assim, eu tenho que enxergar quantos triângulos que eu tenho aqui. Eu tenho o triângulo grande. Essa figura aqui é um quadrilátero, porque tem 4 lados, então não é um triângulo. E tem o triângulo pequenininho, não é isso? Bom, vamos fazer o seguinte, para facilitar, sempre que acontecer uma situação assim um pouco mais complicada, vamos tentar separar esses triângulos. Olha só, vamos pôr aqui um ângulo medindo qualquer coisa, por exemplo, alfa, e aqui um outro medindo beta. Só de eu fazer isso aí, eu já facilito a minha vida. Porque na hora que eu vou separar esses triângulos, vamos pôr letras aqui para ficar fácil da gente separar. A, B, C, D, E. Na hora que eu for separar esses triângulos, o que eu vou ter? Eu pego aqui primeiro, ó, o triângulo maior. Desculpa pelo desenho, não muito bonito. A, B, C. E vou trazer o que eu tenho dele. Eu tenho aqui um ângulo reto, essa medida é 15. Esse lado todo é 10 mais 15, que é 25. E aqui embaixo é 20. Eu não peguei os ângulos, eu vou pegar e vou colocar eles aí. Aqui é alfa e aqui é beta. Vou pegar o outro triângulo que eu tenho, que é o triângulo DEC. Vou pôr aqui, ó. Aqui é um ângulo reto, aqui, vamos pôr aqui, ó, EDC. Aqui é um ângulo reto, aqui é X, aqui é 15, e eu tenho que aqui é alfa. Muito bem, o que a gente percebe nesse momento? Que a gente tem, aqui no caso, 2 triângulos que possuem 2 ângulos congruentes. Então, a gente já sabe que eles são semelhantes. E vamos usar a proporcionalidade dos lados. Então, o que a gente faz? Vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho só 2 ângulos, então eu vou começar por aqui. Quem está oposto a alfa no primeiro? X. Na mesma razão, quem está oposto a alfa no segundo, que é 15. Assim como eu não tenho a medida de quem está oposto ao ângulo reto. Mas se eu sei que a soma alfa mais beta mais o ângulo reto dá 180, no triângulo de baixo, para dar 180, eu já tenho alfa mais o ângulo reto. Então, está faltando exatamente o ângulo beta. Então, beleza. Agora eu tenho quem está oposto a beta. Então, quem está oposto a beta nesse daqui é 15. Quem está oposto a beta no de cima é 20. É importante, se eu comecei pelo de baixo,
no meu numerador da fração, sempre ser numerador da fração o lugar de onde eu comecei, as medidas do triângulo que eu comecei. Aqui eu posso simplificar por 5, dá 3 e 4. Então, multiplicando cruzado, o que eu tenho? 4x é igual a 45 graus. Então, x vai ser 45 graus dividido por 4. Isso aí a gente já aprendeu. Vou fazer aqui no cantinho. 45 por 4 vai dar 4 por 4 dá 1. 5 por 4 dá 1, sobra 1. 11 graus. Se sobrou 1 grau, eu transformo em minutos. Então, eu tenho 60 minutos. 6 dividido por 4 vai dar 1, sobram 2. 20 por 4, 5, não sobra nada. Então, a medida de x é 11 graus e 15 minutos. Muito bem, pessoal? Vou fazer mais um comentário e vou deixar uma lista de atividades para vocês resolverem. Como vocês podem ver, é gostoso de fazer essas questões, né? Muito divertido. Quero fazer apenas um comentário aqui, além disso. Olha só, toda vez que eu tiver um triângulo qualquer, ABC, e nesse triângulo, se eu tenho uma reta que é paralela a um dos lados, se o problema me afirma que DE é paralela à reta BC, o que a gente já pode garantir aqui? Que esse ângulo aqui é correspondente com esse, porque eles ocupam a mesma posição em paralelas distintas. Então, isso aqui é alfa, que é alfa. E este ângulo aqui tem o mesmo valor que esse. Se aqui for beta, aqui é beta. Isso facilita porque toda vez que eu tiver uma reta paralela, eu já sei que o triângulo de cima é semelhante ao triângulo de baixo. Porque eles têm dois ângulos congruentes, logo eles são semelhantes. Beleza? Então agora é resolver os exercícios, bons estudos e vão continuar firme e forte.